Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria, meus amados. Hoje, terça-feira, dia 30 de junho de 2020, eu quero partilhar e orar com você em cima deste santo Evangelho da liturgia diária. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo do 23 ao 27, aonde Jesus pega os discípulos, os apóstolos, e entram com eles numa barca e desce de mar abaixo, diz neste versículo 23, mas neste versículo 24, ali vem uma tempestade e assola o barco. Ela vem tão forte que ultrapassa o barco. Ela vem, esta tempestade, acima do barco. Ela cobre o barco, a tempestade. A tempestade assola o barco pela frente, pelos lados e por trás. Os discípulos entram em desespero. Jesus está lá no fundo do barco, dormindo, diz o Santo Evangelho. Os discípulos, diz neste versículo 25 do capítulo 8 de São Mateus, acorda Jesus. Jesus, a tempestade nos assola. A tempestade está ultrapassando o nosso barco, está acima do nosso barco. Nós estamos naufragando. Jesus levanta, diz no versículo 26 deste capítulo 8 de São Mateus. Jesus diz: homens de pouca fé, diz para os apóstolos, para os discípulos, e ordena que a tempestade se acalma. Jesus ordena e a tempestade cala-se, silencia o mar, as ondas, silencia a tempestade. Ali, a partir daquele momento que Jesus ordenou, silenciou tudo, tudo se acalmou, tudo ficou em paz. Os discípulos, diz no versículo 27, quem é este que até o mar, as ondas, as tempestades se obedecem? Ele é Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Os discípulos, os apóstolos, diz: fica para mim e para você um questionamento. Que barco que eu estou? Que barca que nós estamos? Estamos no barco que Jesus está? Ou estamos em outro barco que não é o barco, ou seja, a barca de Jesus? Nós, católicos, estamos no barco certo. Nós não estamos num barco furado, estamos no barco de Jesus, no barco de Pedro, no barco dos apóstolos. Católico, apostólico, romano. O que quer dizer católico? Católico é universal. Romano é porque a igreja é fundada em Roma. Apostólico é porque é a igreja dos apóstolos. E a igreja de Jesus começou ali em Atos capítulo 2, versículo do 1 a seguir, aonde estava reunido Maria e os apóstolos ali no cenáculo. Jesus entrou de portas fechadas e levou a eles a efusão, o batismo, o transbordar do Espírito Santo. E ali começou a igreja de Jesus. Passou pelos apóstolos e passa por você e por mim hoje, a igreja de Jesus. Nós não estamos numa barca, num barco furado, estamos no barco de Jesus. Estamos hoje passando por diversas tempestades. Nós naufragamos na hora do sucesso, na hora da fama, na hora do nosso sucesso, das nossas conquistas. Nós naufragamos nesta hora, porque na hora do sucesso, das conquistas, na hora
da fama, nós tiramos o olhar de Jesus. Mas na hora do sofrimento, do desespero, nós voltamos o olhar para Jesus e suplicamos, como fala o Salmo 33, versículo 5, Salmo 33, versículo 7. Jesus, Ele nos livra de todo o temor, de todo o medo. Também diz no versículo 7 deste Salmo, que Jesus, Ele nos livra de toda aflição, de todo o desespero, porque na hora que nós buscamos socorro nele, Ele vem com o seu socorro, Ele faz a tempestade se acalmar. Talvez eu e você estamos precisando de buscar, de suplicar, de orar, de buscar socorro aonde tem socorro, como os discípulos, os apóstolos buscaram socorro em Jesus. Aonde está o meu, o nosso socorro? Talvez a sua, a minha, a nossa tempestade hoje nos assola. Qual que é a sua tempestade? As nossas tempestades, talvez são muitas, como aquele barco estava ali vindo tempestades pela frente, pelos lados, por trás, por cima. Qual que é a tempestade que te assola, que me assola hoje? Talvez é a minha falta de fé, a sua, a falta de esperança em Jesus, a falta de confiança nele. Talvez é o medo, talvez é uma aflição, talvez é uma agonia que eu e você estamos hoje tendo. Talvez é uma contrariedade, uma mágoa, um ressentimento, um ódio. Talvez a nossa tempestade é um desespero por não ter hoje nada de comer em casa, por não estarmos trabalhando, não estarmos tendo renda. Talvez você, eu, nós, hoje temos várias tempestades que nos assolam. Nós temos que fazer aquilo que Jesus nos chama a fazer. Nós devemos, como fala o Santo Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23 a seguir, nós devemos perdoar para que Jesus venha nos perdoar. Se nós não perdoar o nosso próximo, tampouco Jesus também nos perdoará a nós do nosso pecado. Talvez a tempestade maior que nos assola é esta, porque nós precisamos de amar os nossos irmãos, o nosso próximo, aqueles que Jesus colocou próximo de nós. Talvez nós hoje precisamos de perdoar alguém dentro da nossa casa, próximo de nós, para que toda essa tempestade venha se acalmar. Jesus, Ele quer que você, que eu, que nós agora chamamos Ele para dentro do seu barco. Se Ele ainda não estiver, e se Ele estiver, diz para Ele agora: Jesus, a tempestade me assola. A tempestade agora, ela está, Jesus, fazendo que eu agora entro em desespero e que eu agora estou agora naufragando. Venha me salvar, Jesus, venha salvar. Senhor Jesus, agora, neste momento, eu preciso do teu socorro. O Senhor diz que todo aquele que espera no Senhor não serás confundido. Como o Senhor diz no Salmo 34, versículo 19, a aflição do justo são muitas, mas o Senhor o livrará de todas. Venha livrar, Jesus, nós de toda a nossa aflição, desse desespero do Covid-19, desta epidemia que hoje nos assola. Jesus, nós te suplicamos, vem, Jesus, ao nosso socorro. Nós precisamos do teu socorro, nós precisamos agora. Venha nos socorrer, Jesus. Tem diversas tempestades que nos assolam. Nós precisamos, Jesus, do teu socorro. Vem para dentro do nosso barco. Jesus, a tempestade está assolando o nosso barco. Está agora passando por cima do nosso barco. Vem acalmar, Jesus, agora. Nós te suplicamos. Só o Senhor pode acalmar a nossa tempestade. Amém.